Boa noite, me chamo Betânia Pérez, sou psicóloga clínica e hoje eu vou iniciar a nossa quarta aula do canal Desvendando a Terapia Cognitivo-Comportamental. E geralmente quando eu inicio uma aula eu gosto de falar dos temas das aulas anteriores. Na primeira aula do canal eu falei sobre a origem, como surgiu a TCC. Na segunda aula eu abordei sobre o que seriam as estruturas cognitivas. Na terceira aula, eu falei sobre a conceituação cognitiva e hoje eu vou iniciar falando sobre a crença nuclear ou crença central, que como sendo um dos elementos fundamentais que compõem ali a nossa conceituação cognitiva que eu falei na terceira aula. Bem, como e o que seriam as crenças centrais ou crenças nucleares? O termo técnico é crença nuclear. Seriam aquelas ideias, aqueles conceitos mais enraizados a respeito de nós mesmos, a respeito das pessoas, a respeito do mundo. Então, essas percepções que temos de nós mesmos, elas são percebidas por nós como verdadeiras e inquestionáveis, né? Então, elas são as nossas verdades absolutas. Nós acreditamos intensamente nelas. Essas crenças centrais, elas possuem, na verdade, um conteúdo esquemático a partir das nossas experiências infantis e causam angústias muito grandes quando elas são, na verdade, processadas por nós de forma distorcida. Não é simplesmente porque, de repente, o cliente amanheceu uma bela manhã e disse assim, ué, o que eu vou escolher pensar de mim hoje, sobre mim mesmo hoje? Eu vou escolher pensar que eu não sou capaz, eu vou escolher pensar que eu não sou digno de ser amado, que eu não sou digno de amor. Não foi uma escolha, sabe? Não é uma escolha, foram as experiências que ele foi vivenciando ali ao longo da vida dele que foram fomentando essa percepção que ele construiu a respeito dele mesmo. E daí, essas crenças centrais e nucleares, elas foram sendo desenvolvidas. Nós temos 3 categorias dessas crenças. A crença de desamor, a crença de desvalor e a crença de desamparo. Vai aparecer na tela para vocês as 3 categorias de crenças que eu falei. A primeira categoria é a crença de desamor. Ela corresponde à ideia de um não amor, tá? De não ter acesso a esse amor. Normalmente, isso vai aparecer no discurso do cliente como sendo assim, olha, eu não mereço ser amado, sabe? Eu me sinto indesejável, sou indesejável. Eu não sou querido, sabe? Eu não sou bom o suficiente para me sentir amado. Eu sou rejeitado, ninguém gosta de mim, sabe? Geralmente são essas as narrativas que as pessoas que têm essa crença ativada acreditam. Elas acreditam verdadeiramente nisso. E elas passam a desenvolver muitas angústias e muitos sofrimentos a partir dessa verdade que para elas é inquestionável. Tá? A outra categoria de crença que nós temos é a crença de desvalor. E essa crença de desvalor, ela tem mais a ver com o aspecto moral, ou seja, uma avaliação mais crítica, mais negativa a respeito de si mesmo. A ideia de que a pessoa, ela não tem valor, sabe? Ela é incompetente, o discurso dela é, eu me sinto incompetente, eu sou incapaz, sabe? Eu sou um nada, eu me sinto um nada, um lixo, sabe? Eu não presto pra nada, eu não mereço viver, sabe? Eu me sinto derrotado, eu me sinto fracassado. Então, essa crença, ela faz com que a pessoa, ela tenha uma visão muito negativa de si mesma, dentro de um aspecto mais moral, ok? Da própria essência dela, ela se vê muito inadequada, ela se vê ruim. Então, todas essas características, elas perpassam aí pela crença de desvalor, tá? E a terceira categoria de crença é a crença de desamparo. Ela tá mais relacionada ali com a vulnerabilidade, no sentido de impotência,
sabe? A pessoa, ela se sente mais vulnerável, ela se sente mais desamparada, ela acredita que ela é frágil, que ela é fraca, entende? Que ela não consegue se proteger, que ela é vítima, que ela não tem recursos, sabe? Que ela não tem ninguém, que ela tá ali abandonada, na verdade, sem proteção, sabe? Então é mais ou menos dessa forma que ela percebe a si mesma, que ela é impotente, sabe? Que ela carece da proteção do outro. Então o cliente, ele pode ter uma dessas categorias de crenças, ok? Mas ele pode ter as três, ou pode ter uma ou pode ter duas. Isso vai ser determinado, na verdade, pelas experiências que ele passou ali ao longo da vida dele, ok? E é isso que justifica toda a cadeia que vem a partir daí. Os pensamentos disfuncionais que ele tem, as regras que ele traz, sabe? Todas aquelas regras que ele carrega, elas serão baseadas nessas categorias de crenças centrais. Então, você pode estar lidando com o cliente que tem uma, que tem duas ou que tem até as três categorias. Então, isso é muito importante que você consiga mapear. Então, você, enquanto psicólogo, fazer o mapeamento disso, isso vai ajudar, inclusive, a fazermos manejos mais efetivos, tá? Isso vai fazer com que a gente consiga ter resultado eficaz dentro da nossa prática clínica. Mapear quais são as categorias de crenças centrais que nós estamos percebendo ali no nosso cliente, tá? Vai fazer toda a diferença para que a gente possa fazer um plano de tratamento mais eficaz e ele consiga ter resultado. Então, sobre as categorias de crença nucleares, era sobre isso que eu tinha para trazer para vocês. Na próxima aula, eu vou falar sobre as crenças intermediárias, pensamentos automáticos e estratégias compensatórias.